Boa tarde, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Na tarde desta quinta-feira, nesse dia 10 de fevereiro do ano de 2022, eu quero trazer aqui uma breve palavra para os amados irmãos. São exatos 17 horas e 25 minutos. Mais tarde, já na sexta-feira, porém, às 0 horas e 30 minutos do dia 11, no caso amanhã sexta-feira, nós temos a nossa palavra devocional, como diariamente eu tenho colocado. Mães, hoje eu quero trazer uma palavra breve para os irmãos. Porém, antes, eu quero estar entoando um cântico da nossa belíssima e maravilhosa harpa cristã, que está ali é o cântico 469 da nossa harpa cristã. Eu queria estar entoando este cântico com os amados irmãos. Aleluias! Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Glórias, glórias, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glórias, glórias, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glórias, glórias, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glórias, glórias, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser para mim ouvir, o meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glórias, glórias, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glórias, glórias, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluias! Deus é bom demais. Deus, ele é maravilhoso. E há quem diga que Jesus não é bom, há quem diga que Jesus não existe, que Deus não existe. Há quem diga que Jesus já não vai voltar mais, que vai deixar a sua igreja de qualquer maneira. Meu Deus! Mães, na tarde desse dia eu quero trazer aqui uma mensagem um tanto quanto preocupante e muito séria. Porque eu tenho visto a igreja
né? Eu não vou colocar as igrejas, mas eu vou colocar a igreja, porque quando se fala igreja no singular, se dirige a todas as igrejas, né? Porque na verdade o Senhor Jesus Cristo queria que houvesse apenas uma única igreja, uma única palavra e um único evangelho. Mas aprove ao homem construir inúmeras igrejas. Mas muitos até me questionaram, pastor, mas se construísse, se houvesse apenas uma única igreja e os demais outros lugares? Não, não é dessa forma que eu quero colocar. Uma única igreja espalhada pelo mundo inteiro, mas que sendo de Cristo, sem nome de placa, né? Porque hoje existem tantas assembleias de tantos ministérios, tantas batistas de tantos ministérios, tantas igrejas independentes, tantas igrejas presbiterianas de tantos ministérios, tantas igrejas, são trocentas igrejas com trocentos nomes. E boa parte dessas igrejas com nomes totalmente antibíblicos e bizarros. E se você entrar dentro de uma igreja dessa, e você, desde o início do culto até o final, a bênção apostólica, você vai ver que o culto que está sendo dado ali dentro não condiz com o culto que o Senhor, como Senhor de nossas vidas, como Salvador, como Filho de Deus, Ele merece para si. Porque a palavra de Deus, ela diz que nós temos que dar um culto racional a Deus. Olha só, o que você entende como culto racional? É o culto com entendimento do homem para o seu Senhor. É um culto do homem para o seu Criador. É o culto do homem para o seu Salvador. Olha só, culto racional a Deus. É um culto com sabedoria, dirigido somente e especialmente para Deus, para o seu Filho e para o seu Espírito. E hoje nós não vemos esse tipo de culto dentro da igreja. Hoje eu vejo que os homens, que a igreja, né, um povo denominado evangélico, já aboliu a trindade da sua própria casa. Hoje o culto é voltado do homem para o homem, né? Do liderado para a estrela que eles colocaram sobre o seu líder. Jesus hoje já não é mais a estrela de Davi dentro da igreja. A estrela hoje é o seu líder, tanto homem como mulher. A estrela hoje já não é mais o Senhor Jesus Cristo, são os cantores. A igreja hoje já não é mais de propriedade do Senhor através do Espírito Santo de Deus, mas sim de propriedade do homem, de propriedade humana. E uma coisa que me chama muita atenção, que você possa abrir a sua Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19 e no verso 20. É uma ordenança que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus discípulos, antes de ascender, ele já ressuscitado, já findando o 40º dia, a 40ª noite, que após a sua ressurreição, a palavra de Deus ela vai dizer que o Senhor ficou com os seus discípulos 40 dias e 40 noites, dando as suas últimas instruções, participando ali com alegria com o seu povo, não mais na forma humana, mas na sua totalidade, espiritualidade. Após a ressurreição, o Senhor Jesus Cristo deixa a sua forma humana e fica com os seus discípulos. Após a ascensão dele aos céus, passariam a ser chamados de apóstolos, porque seguiriam
o seu chamado, os seus ministérios. Momentos antes do Senhor ascender aos céus, o Senhor dá uma grande ordenança aos seus discípulos, chamados apóstolos. Livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19 e no verso 20. E eu vejo hoje que a igreja não faz. A cada 10 igrejas hoje, 8 não fazem, porque se conformaram, ficaram na sua zona de conforto, em meio a um teto, 4 paredes e um punhado de cadeiras, pregando para um punhado de evangélicos, porém não pregando a palavra de Deus, nem tampouco o evangelho de Jesus Cristo, mas prendendo o evangélico, o homem, a mulher, o jovem, a criança, o ancião, dentro dessas 4 paredes, trazendo ali um evangelho humano, uma palavra humana, que massageia o ego de quem ouve, fazendo promessas mentirosas, trazendo uma palavra enganadora, e muitas das vezes, como Paulo diz ali no livro de 1 Timóteo capítulo 4, no verso 1, com doutrinas demoníacas, entretendo o povo naquilo que o povo quer ouvir, e dizendo para o povo que o povo não precisa fazer mais nada, porque a partir do momento só pelo fato de estarem dentro da igreja, já estão com a sua salvação garantida. A mentira já parte deste princípio, porque a palavra de Deus ela vai dizer que o céu ele é tomado à força. Nós temos que lutar pela nossa salvação dia após dia. A partir do momento que nós abrimos nossos olhos pela manhã, quando acordamos, até o momento da noite que, no caso, nós vamos voltar para o nosso quarto, para a nossa cama, fechar os nossos olhos para dormir, no transcorrer desse dia de abrir os olhos até o momento de fechá-los, nós temos que lutar pela nossa salvação. E ali no livro de Mateus, capítulo 28, no verso 19 e no verso 20, o Senhor Jesus Cristo vai orientar e instruir os seus discípulos, chamado apóstolo, com a seguinte instrução, com a seguinte missão. Ele diz assim: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor manda, o Senhor não falou para os seus discípulos para eles ficarem. Não, olha, agora vocês já são convertidos, vocês são meus discípulos, tem aí uma igreja já formada e vocês colocam essa igreja dentro de um recinto, um teto, 4 paredes, se não tiver cadeira, se não tiver banco, senta-se no chão mesmo e prega, passa o resto das vossas vidas pregando para essas pessoas. Não, não foi isso que Jesus falou. Até porque o próprio Cristo, ele não tinha uma igreja. Até porque Jesus era a própria igreja. E ele, como a própria igreja, ele levava a si próprio a quem precisasse da igreja. A igreja de Jesus Cristo, anteriormente à sua ascensão aos céus, foi o barco de Pedro e de João, foi a casa de Marta e Maria, foi a casa de Zaqueu, foi nas tabernas. A igreja de Cristo foi em todos os lugares. Foi no barco, no mar, em meio a um mar revoltoso. A igreja de Cristo foi no momento em que ele caminhava sobre as águas. Jesus levou a sua igreja, ou seja, ele foi em todos os lugares. Ele não se conformou apenas, ele não se acomodou, ele não ficou na sua zona de conforto no céu,
onde é o púlpito maior, onde é o altar maior, onde é o templo maior. Mas ele veio, ele desceu, e ele praticou o ide, nos dando esse exemplo. E eu vejo igrejas hoje, meu Deus, eu vejo pastores hoje, eles são ordenados ao ministério pastoral, são consagrados a vários ministérios, aí abrem uma igreja, abrem um ministério. Aí coloca ali meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, uma dúzia, aí passa um ano e continua com aquele punhado de pessoas. Passa-se 2 anos, continua com aquele punhado de pessoas, apenas 4 paredes, um teto e um punhado de cadeira. E muitas das vezes, no conformismo de estar apenas com aquelas pessoas, começam a fazer reformas dentro daquele templo e colocando sobre a responsabilidade daquele pouco povo que está ali dentro a reforma desta igreja. Mas eles mesmos não saem para ir buscar quem está lá fora. Eu conheço muitos pastores que já têm acima de 1 ano de igreja e continua com a mesma quantidade de pessoas dentro da sua igreja desde quando começou. Não saem para evangelizar, não saem para fazer uma cruzada, não leva o seu povo para a rua, não bota uma caixa de som na rua, não vai fazer um evangelismo corpo a corpo, não vai fazer visita nos lares, não vai fazer nada. É apenas aquele arrozinho com feijão, dias de culto, semanal e final de semana. O culto começa às 19 horas, praticamente chega em cima da hora, abre a igreja e tem aquela liturgia ali do culto ali, acabou o culto, dá a bênção apostólica, acabou o culto, cada um para sua casa, e no próximo culto a mesma coisa, e ali se torna uma bola de neve. E não muda. Meu Deus, o que aconteceu com a igreja do Senhor? O Senhor diz para ide e fazei discípulos. Nós estamos hoje no 10º dia do 2º mês do ano de 2022. Uma pergunta eu vou fazer para você que estará me ouvindo através desta mensagem. Quantos discípulos você fez apenas nesse 1 mês e meio desse ano de 2022? Quantos discípulos você fez, meu amado irmão, minha amada irmã? Por quantas vezes você se disponibilizou em ensinar o Evangelho de Jesus Cristo para quem não tem condições, uma facilidade de aprendizado da palavra? Até porque hoje a coisa mais difícil que tem dentro da igreja é ter o ensino da palavra de Deus. Hoje quase não se tem culto de ensino, porque culto de ensino não atrai pessoas, culto de ensino não atrai multidão, melhor dizendo, multidões. Culto de ensino para a igreja hoje é uma coisa que ficou lá atrás no passado, porque hoje nós vivemos uma igreja moderna, que acha que não precisa ser ensinada. Aqui próximo da minha casa, abriu uma igreja há pouco tempo, cerca de 2 meses atrás. Embaixo do nome da igreja tem uma frase que diz assim: uma igreja sem julgamento. A primeira vez que eu passei em frente à igreja e que eu li aquela frase, eu me entristeci. Como é que eu posso dizer que a igreja não vai ser julgada, se a palavra de Deus diz que a igreja vai ser julgada? Então eu estou contrariando aquilo que Cristo falou. Eu estou contrariando, estou contradizendo aquilo que o Senhor falou através da vida de Ezequiel, capítulo 9. O que o Senhor falou através da vida do apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4,17, ou 4,4, se não me falha a memória.
No livro de 1 Pedro, o Senhor diz, já é tempo que comece o julgamento e que comece por dentro da casa de Deus. Olha só o que o Senhor diz através da vida do apóstolo Pedro. E no livro de Ezequiel, capítulo 9, o Senhor vai dizer que comece o julgamento por dentro do seu santuário. E com Ezequiel é muito mais forte, é muito mais sério do que com a vida do apóstolo Pedro. Porque com a vida do apóstolo Pedro, o Senhor não fala para passar a espada em ninguém. Mas ali no livro de Ezequiel, capítulo 9, o Senhor fala para passar a espada. Passe a espada nos jovens, nas crianças, nos adultos, nos anciões, e não poupe nem o gado, e começai por dentro do meu santuário. Olha só o que o Senhor diz através da vida do profeta Ezequiel. Então hoje não se tem mais ensino dentro das igrejas. A igreja hoje ela não quer mais ir. Hoje é só profetada, é só revelamento. Eu conheço líderes cristãos hoje que começam a pregar uma palavra, aí de repente ele sai da palavra e começa a entregar profecia, começa a entregar revelação e fica ali nesse espaço de 15, 20 minutos e fazendo só isso. Aí depois ele, quando volta para a palavra, ele até esquece daquilo que ele estava pregando e prega algo que não tem nada a ver com o início da pregação, porque ele se perdeu. Todo mundo quer revelar, todo mundo quer profetizar. Meu Deus! E toda a revelação dos dias atuais, e toda a profecia dos dias atuais, não é as mesmas profecias nem as revelações do Antigo Testamento. Porque as profecias do Antigo Testamento eram contra a própria igreja. Os profetas antigamente, eles profetizavam contra a igreja. Ninguém aceitava as profecias dos profetas do Antigo Testamento, porque eles nunca profetizavam aquilo que o homem queria ouvir. E hoje só se profetiza aquilo que a igreja gosta de ouvir, quer ouvir. Meu Deus! Que tipo de igreja que nós estamos vivendo hoje? Se não damos continuidade nos profetas do Antigo Testamento, se não damos continuidade naquilo que os profetas profetizavam, se não damos continuidade naquilo que os profetas revelavam. Olha o que João revela no livro de Apocalipse. Olha as revelações hoje dos pastores dos dias atuais, totalmente diferente daquilo que João revelou, daquilo que João profetizou. O Senhor Jesus Cristo, ele vai falar algo muito sério. No livro de João, capítulo 14, no verso 26, ele vai dizer assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Olha só, assim que o Senhor Jesus Cristo, ele chegou aos céus, assim que ele ascendeu aos céus, chegou lá, ele enviou para que não ficássemos órfãos o seu Espírito, e que através do seu Espírito, o próprio Espírito Santo de Deus, ele traria à nossa memória tudo quanto o Senhor Deus fez no Antigo Testamento e tudo quanto o Senhor Jesus Cristo fez no tempo da graça. Mas aí eu faço uma pergunta para os amados irmãos, para as amadas irmãs. É a palavra de Deus que se prega hoje dentro das igrejas? É o Evangelho de Jesus Cristo hoje que se prega dentro das igrejas? Meu Deus! Se eu permitir que o Espírito Santo de Deus realmente use meus lábios para ensinar, você não tem ideia de como será a igreja. Se os líderes cristãos hoje permitissem verdadeiramente que o Espírito Santo de Deus falasse através de seus lábios, nós teríamos uma igreja totalmente diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos uma igreja doente, hoje nós temos uma igreja enferma, hoje nós temos uma igreja totalmente afastada, distanciada e longe dos céus. E quando a igreja está afastada, distante dos céus, automaticamente ela está distante de Deus, ela está distante de Cristo e ela está distante da cruz. E quando ela está distante de tudo isso, ela está muito próxima do inferno. Meu Deus! Lamentavelmente, muitos me criticam, me tacam pedra.
Eu louvo a Deus por essas pedras que me tacam. Eu louvo a Deus por essas críticas que me fazem. Mas eu nunca vou abrir minha boca para pregar o evangelho do homem. Eu nunca vou abrir minha boca para entregar essas profetadas, essas revelações mentirosas e enganadoras desses falsos profetas, essas falsas profetisas. Meu Deus, o Senhor mandou que eu e você fôssemos. Você tem ido? Eu tenho ido, nós temos ido. A igreja tem ido. Tem uma missionária amiga minha, que ela falou, uma vez nós dois conversando, ela falou: Pastor Augusto, hoje já não vemos mais conversão, nós vemos migração de uma igreja para outra. Um crente sai da igreja do pastor Manuelzinho e vai para a igreja do pastor Joaquim. Aí o crente da igreja do pastor Joaquim vai para a igreja do pastor Pedrinho. Aí o crente da igreja do pastor Pedrinho vai ali para a igreja da missionária Mariazinha. Migração de crente de igreja para igreja. Mas nós não vemos mais conversões. Nós não vemos mais batismo no Espírito Santo. Nós não vemos mais lágrimas aos pés do Senhor dentro da igreja. Nós não vemos mais o mover do Espírito Santo dentro das igrejas. Meu Deus, todo culto é uma coisa impressionante. Não tem um pastor hoje que eu conheça, particularmente, com raríssimas exceções, que eu conheça, em meio ao culto, que ele não traga uma revelação, uma profecia para alguém. Antigamente aqueles homens lá atrás no Antigo Testamento, para trazer uma revelação, uma profecia, meu Deus, eles só abriam a boca para profetizar ou para revelar quando Deus mandava. Não era constantemente, não era diariamente. Meu Deus, o que fizeram com a igreja do Senhor? Que nós possamos praticar o ID, que nós venhamos a permitir, a deixar que o Espírito Santo de Deus esteja à nossa frente, conduzindo o culto, que nós venhamos a devolver a igreja para o Senhor, porque o evangélico roubou a igreja de Cristo. Devolva a igreja para o Senhor, meu irmão. Devolva a igreja para o Senhor, minha irmã. A igreja não é tua. O povo não é teu, as ovelhas não é tua, a palavra não é tua, o evangelho não é teu, a cruz não é tua. Tudo é do céu, tudo é de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus e do Espírito Santo. Abra a mão das quatro paredes, abra a mão do teto, abra a mão do punhado de cadeira e saia da tua zona de conforto e vá lá fora buscar aqueles que estão indo para o inferno. Porque naquele grande dia Deus vai cobrar. A maior cobrança de Deus naquele grande dia será para com os líderes da sua igreja deste século. Ide, como o Senhor fala aqui em João. Vamos voltar lá em João 20, em Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Fiquem com esta palavra e que o Senhor Jesus Cristo abençoe as vossas vidas e que Ele possa ter misericórdia da sua igreja na face da terra. Amém? Shalom Adonai. Deus vos abençoe.